O único som que conseguiu emitir foi o nome dela, que saiu na forma de um gemido. Ela estava mais do que pronta, mais quente e molhada do que ele jamais sonhara. Ainda assim, apenas para garantir, ou talvez por não conseguir resistir ao perverso impulso de torturar a si mesmo, deslizou um dedo para dentro dela, testando seu calor, tocando-a intimamente. Ah, Simon! Arquejou Daphne, remexendo-se embaixo dele. Os músculos dela já estavam apertando-o, e ele soube que ela estava quase no clímax. Retirou abruptamente a mão, ignorando o lamento dela. Usou as próprias pernas para abrir ainda mais as dela, e com um gemido trêmulo, posicionou-se para penetrá-la. Isto pode doer um pouco, sussurrou ele com a voz rouca, mas eu prometo. Só venha logo, implorou ela, jogando a cabeça loucamente de um lado para o outro. E ele foi, com um impulso forte, penetrou-a por completo. Sentiu o ímã se romper, mas ela pareceu não sentir dor. Está tudo bem? Murmurou ele, tensionando todos os músculos para evitar se mover dentro dela. Ela sentiu com a cabeça, a respiração totalmente ofegante. A sensação é bem estranha, admitiu. Mas é ruim? Perguntou ele, quase envergonhado pelo leve tom de desespero em sua voz. Daphne balançou a cabeça, com um sorriso discreto nos lábios. Nem um pouco, sussurrou ela. Mas antes, quando você, com os dedos, mesmo sob a luz fraca das velas, ele viu que o rosto dela queimava de vergonha. É isso que você quer? Perguntou ele, começando a sair de dentro dela. Não, gritou Daphne. Então, talvez seja isso que você queira, murmurou ele, voltando a penetrá-la. Ela arquejou. Isso, não, as duas coisas. Ele começou a se movimentar dentro dela, num ritmo propositadamente lento e constante. A cada impulso, arrancava-lhe uma arfada, e os gemidos de Daphne deixavam cada vez mais louco. Então, os gemidos viraram gritos, os arquejos ficaram mais ofegantes, e ele soube que ela estava perto do clímax. Simon começou a se mexer mais rápido, trincando os dentes e tentando manter o controle, enquanto ela seguia rumo ao orgasmo. Daphne chamou por Simon com sofreguidão, soltou um grito e então todo o seu corpo ficou rígido, embaixo do dele. Ela agarrou seus ombros, erguendo o quadril com uma força na qual ele mal podia acreditar. Finalmente, com um último intenso tremor, ela desabou sobre Simon, alheia a tudo a não ser ao poder de seu próprio alívio. Tomado pelo prazer, Simon se permitiu um último impulso, indo o mais fundo que pôde, saboreando o doce calor do corpo de Daphne. Então, dando-lhe um beijo ardente de paixão, saiu de dentro dela e se liberou nos lençóis ao lado. Foi apenas a primeira vez de muitas noites de paixão. Os recém-casados viajaram para Cliveden e então, para o extremo constrangimento de Daphne, se trancaram na suíte principal por mais de uma semana. É claro que ela não estava tão envergonhada a ponto de realmente tentar sair do quarto. Depois que emergiram da reclusão da lua de mel, Daphne conseguiu, enfim, conhecer o castelo, já que tudo o que vira desde sua chegada fora o caminho da porta da frente até o quarto de Simon. Passou, então, várias horas conhecendo a criadagem. Ela já havia, é claro, sido formalmente apresentada a todos, mas achou que seria melhor falar em separado com os membros mais importantes da equipe. Como fazia muito tempo que Simon havia saído de Cliveden, a maioria dos criados mais novos não o conhecia, mas aqueles que já tinham convivido com seu marido em sua infância pareciam, pelo menos aos olhos de Daphne, muito devotados a ele. Ela mencionou isso de forma bem-humorada, enquanto os dois passeavam a sós pelo jardim. Morei aqui até ir para o colégio, disse ele, laconicamente. Daphne, no mesmo instante, se sentiu desconfortável pela indiferença na voz do marido. Você nunca foi a Londres na infância? Quando éramos pequenos, nós costumávamos... Eu nunca saía daqui. O tom de Simon deu a entender que ele não queria falar sobre o assunto, de jeito nenhum, mas Daphne ignorou os sinais e decidiu ir em frente de qualquer maneira. Você deve ter sido uma criança maravilhosa, disse ela em tom casual, ou então uma criança extremamente mal comportada, para ter inspirado tamanha devoção. Ele ficou em silêncio. Meu irmão, Colin, também era assim, sabe? Continuou Daphne, o verdadeiro capeta, mas tão encantador que todos os criados o adoravam. Nossa, uma vez sua boca congelou, entreaberta. Não parecia fazer muito sentido continuar. Simon tinha dado meia volta e se afastado. Oi, tudo bem?
Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Ele não se interessava por rosas nem por violetas, mas, naquele momento, Simon se viu apoiado numa cerca de madeira, olhando para o famoso jardim do castelo de Cliveden como se fosse um profundo admirador de flores. Tudo porque não conseguia lidar com as perguntas de Daphne sobre sua infância. A verdade era que ele detestava lembranças, desprezava qualquer tipo de recordação. Até mesmo permanecer em Cliveden era desconfortável. Simon levara Daphne à casa de sua infância apenas pelo fato de ser essa a única propriedade pronta para a ocupação imediata. Sua memória trouxe de volta os sentimentos de quando ele era pequeno, e Simon não queria se sentir como aquele menininho de novo. Não queria lembrar as inúmeras cartas que mandara ao pai e que ficaram sem resposta. Não queria recordar os sorrisos gentis dos criados, sempre acompanhados por olhares piedosos. Eles os adoravam. Sim, mas também sentiam pena dele, e o fato de terem odiado o velho duque por causa dele, bem, isso nunca o fizera se sentir melhor. Ele não fora, e na verdade ainda não era, nobre a ponto de não experimentar certa satisfação com a falta de popularidade do pai. Mas isso nunca anulou seu constrangimento ou desconforto, ou sua vergonha. Queria que o admirassem, não que sentissem pena dele, e foi só depois que caiu no mundo sozinho, saindo inesperadamente de Cliveden para estudar em Eton, que Simon sentiu o gosto do sucesso pela primeira vez. Ele havia chegado tão longe, agora preferia ir para o inferno a deixar as coisas voltarem a ser como no passado. Nada disso, é claro, era culpa de Daphne. Ele tinha consciência de que ela não queria feri-lo ao perguntar sobre sua infância, mas como ela poderia saber que isso incomodava? Daphne não sabia nada a respeito de suas dificuldades de fala. Afinal, ele havia feito um esforço sobre-humano para mantê-las fora do conhecimento dela. Não, pensou, dando um suspiro cansado. Na verdade, ele não precisara fazer esforço algum para escondê-la de Daphne. Ela sempre o deixava à vontade, livre. Sua gagueira praticamente não dava mais sinais de vida. Porém, quando ocorria, era sempre durante períodos de estresse e raiva. E a vida com Daphne não tinha nada de estressante ou irritante. Apoiando-se ainda mais na cerca, com o peso da culpa nos ombros, ele a havia tratado de modo abominável. Parecia que não conseguia parar com isso. Simon sentia a presença de Daphne antes que ela falasse. Sua esposa havia se aproximado dele por trás, silenciosamente, mas ele sabia que ela estava lá. Podia sentir seu cheiro suave e ouvir o sussurro do vento em seus cabelos. Essas rosas são lindas, disse ela. Simon sabia que era o jeito dela de suavizar seu mau humor. Sabia que ela estava morrendo de vontade de fazer mais perguntas, mas era bastante madura. Por mais que ele gostasse de implicar com ela por causa de sua idade, entendia muito sobre os homens e seus temperamentos idiotas. Ela não iria dizer mais nada. Pelo menos, não hoje. Disseram que foi minha mãe que as plantou, respondeu ele. As palavras saíram mais ásperas do que Simon gostaria, mas ele esperava que ela a interpretasse com o pedido de paz que ele desejava que fossem. Como Daphne não disse nada, ele acrescentou: ela morreu quando eu nasci. Ela sentiu. Fiquei sabendo. Sinto muito. Simon deu de ombros. Eu nem cheguei a conhecê-la. Isso não significa que não tenha sentido uma perda. Ele pensou na própria infância. Não havia como saber se a mãe teria sido mais compreensiva que o pai em relação às suas dificuldades, mas imaginava que ela não poderia ter sido pior. Sim, acho que foi, murmurou ele. Mais tarde, naquele dia, enquanto Simon tratava de negócios, Daphne decidiu que seria um bom momento para conhecer a Sra. Coulson, a governanta. Embora ela e Simon ainda não tivessem decidido onde iriam morar, Daphne achava que iriam passar algum tempo em Cliveden. E, se havia uma coisa que ela aprendera com a mãe, era que uma dama precisa ter bom relacionamento com a governanta de sua casa. Não que Daphne tivesse motivos para achar que não se daria bem com a senhorita Coulson. As duas haviam se falado brevemente quando Simon apresentou a nova duquesa aos criados, e logo ficou claro que ela era o tipo amistoso e falante. Daphne passou no gabinete dela, um quartinho minúsculo ao lado da cozinha, um pouco antes da hora do chá.
A governanta, uma mulher bonita de 50 e poucos anos, estava debruçada sobre sua mesinha, trabalhando no cardápio da semana. Daphne bateu na porta. Senhora Coulson. A mulher ergueu o olhar e se levantou imediatamente. Senhora, disse ela fazendo uma pequena reverência. Devia ter mandado me chamar. Daphne sorriu constrangida, ainda desacostumada à sua nova posição. Eu já estava por perto, explicou ela, justificando sua aparição pouco tradicional nos domínios da criada. Mas, se tiver um momento, Sra. Coulson, eu pensei que poderíamos nos conhecer melhor, já que a senhora mora em Cliveden há tantos anos e eu espero viver aqui por bastante tempo também. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Ela sorriu, com o tom afetuoso da jovem. É claro, senhora. Existe algo em particular que a senhora gostaria de saber? Não, nada em particular. Mas se eu quiser administrar Cliveden de forma adequada, ainda tenho muito a aprender. Será que poderíamos tomar o chá na sala amarela? Gosto muito da decoração de lá. É tão aconchegante e ensolarada. Pensei em talvez fazer dela minha sala pessoal. A senhora Coulson lançou-lhe um olhar curioso. A última duquesa achava a mesma coisa. Ah, respondeu Daphne, sem saber se isso deveria deixá-la desconfortável. Cuidei com muito carinho daquela sala ao longo de todos esses anos. Continuou a senhora Coulson. Ela é ensolarada porque fica na parte sul da casa. Todos os estofados foram reformados há 3 anos. Ela tinha uma expressão de orgulho no rosto. Foi até Londres para conseguir o mesmo tecido. Sei, comentou Daphne, saindo do gabinete na frente da governanta. O falecido duque devia amar muito a esposa para garantir que a sala preferida dela fosse tão bem conservada. A senhora Coulson não olhou para Daphne. A decisão foi minha, informou ela em voz baixa. Eu tinha um orçamento fixo para a manutenção da casa e considerei este o melhor uso do dinheiro. Daphne aguardou enquanto a governanta chamava uma camareira e lhe dava instruções para o chá. É uma sala encantadora, disse Daphne, assim que deixaram a cozinha. Embora o novo duque não tenha conhecido a mãe, tenho certeza que ficará comovido ao saber que a senhora achou adequado manter a sala preferida dela. Era o mínimo que eu podia fazer, disse a senhora Coulson, enquanto as duas percorriam o corredor. Afinal de contas, nem sempre servia a família Bassett. Ah, não? Perguntou Daphne com curiosidade. Governantas eram famosas por sua lealdade e costumavam servir uma única família por gerações. Não, eu era a camareira pessoal da duquesa. Quando chegaram à porta da sala amarela, a senhora Coulson esperou do lado de fora para permitir que Daphne entrasse primeiro. Antes disso, fui sua dama de companhia, e minha mãe foi ama dela. Vocês deviam ser muito próximas, murmurou Daphne. A mulher assentiu. Depois que ela morreu, ocupei várias posições aqui em Cliveden, até finalmente me tornar governanta. Sei, Daphne sorriu para ela e se acomodou no sofá. Por favor, sente-se, disse ela, inclinando a cadeira à sua frente. A senhora Coulson pareceu hesitar diante de tanta intimidade, mas acabou obedecendo. Fiquei muito triste quando ela morreu, contou. Lançou a Daphne um olhar levemente apreensivo. Espero que não suporte que eu lhe fale sobre isso. Claro que não, disse Daphne com rapidez. Ela estava bastante curiosa sobre a infância de Simon. Ele lhe contara muito pouco sobre isso, mas ela sentia que essa parte de sua vida tinha um significado muito importante. Por favor, fale mais. Eu adoraria ouvir sobre ela. Os olhos da senhora Coulson ficaram marejados. Ela era a pessoa mais gentil e bondosa que existia. Ela e o Duque, bem, eles não eram um casal amoroso, mas se davam bem. Tinham um tipo próprio de amizade. Ergueu o olhar. Ambos eram conscientes de seus deveres como duque e duquesa. Levavam suas responsabilidades muito a sério. Daphne assentiu. Ela estava determinada a dar um filho a ele e continuou tentando, mesmo depois que todos os médicos lhe disseram que poderia ser perigoso. Ela chorava no meu ombro todos os meses quando viam suas regras. Daphne aqueceu, tentando disfarçar sua tensão. Era difícil ouvir histórias de pessoas que não podiam ter filhos, mas sabia que teria que se acostumar. Seria ainda mais difícil responder a perguntas sobre o assunto. E haveria perguntas educadas, mas com sentimento de pena. Felizmente, a senhora Coulson não percebeu a aflição de Daphne, deu uma fungada e prosseguiu com a história. Ela vivia dizendo que nunca poderia ser uma duquesa de verdade se não conseguisse dar um filho ao duque. Isso partia meu coração. Todos os meses partia meu coração. Daphne se perguntou se isso também aconteceria com ela. Provavelmente não.
ela ao menos sabia que não engravidaria. Já a mãe de Simon tinha suas esperanças destruídas a cada 4 semanas. E é claro que todos agiam como se não ter um bebê fosse responsabilidade dela, continuou a governanta. Como poderiam saber disso? Não é sempre a mulher que é infértil, às vezes a culpa é do homem. Daphne ficou em silêncio. Eu sempre lhe falava isso, mas ainda assim ela se sentia mal. Eu dizia. O rosto da senhora Colson ficou vermelho. A senhora se importa se eu falar francamente? Claro que não. Ela sentiu. Bem, eu falava que minha própria mãe me dizia: não há nada que nasça sem que uma semente forte e saudável seja plantada. Daphne continuou quieta. Não conseguiu responder nada. Mas então, ela finalmente teve o Sr. Simon. A governanta soltou um suspiro maternal e olhou para Daphne com uma expressão apreensiva. Sinto muito, disse ela de repente. Eu não deveria estar me referindo a ele dessa forma. Ele é o Duque agora. Não pare por minha causa, pediu Daphne, feliz por ter um motivo para sorrir. É difícil mudar na minha idade, refletiu a Sra. Coulson com um suspiro. E, infelizmente, acho que parte de mim sempre irá se lembrar dele como aquele pobre menininho. Olhou para Daphne e balançou a cabeça. Teria sido muito mais fácil para ele se a duquesa não tivesse morrido. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Mais fácil? Murmurou Daphne, torcendo para que a Sra. Coulson lhe contasse mais detalhes. O Duque nunca entendeu o pobre garoto, afirmou a governanta. Ele tinha ataques de fúria, o chamava de idiota e... Daphne levantou a cabeça de forma brusca. Ele achava que Simon era idiota? Isso era um absurdo. Simon era uma das pessoas mais inteligentes que ela conhecia. O Duque nunca soube ver o mundo além do próprio umbigo, retrucou a Sra. Coulson bufando. Nunca deu uma chance ao filho. Daphne se inclinou para a frente e aguçou os ouvidos para assimilar tudo o que a governanta dizia. O que o Duque havia feito a Simon? E seria esse o motivo que o fazia ficar paralisado toda vez que o nome do pai era mencionado? A Sra. Coulson pegou um lenço e secou os olhos. Você precisava ter visto como aquele menino se esforçava para melhorar. Partia meu coração. Simplesmente partia meu coração. Daphne estava tão impaciente que cravou as unhas no sofá. A Sra. Coulson nunca chegava ao ponto. Mas nada do que ele fazia era bem o bastante para o Duque. Essa é apenas minha opinião, é claro, mas... Nesse instante, uma camareira entrou com chá. Daphne quase gritou de frustração. A bebida demorou uns 2 minutos para ser servida, e durante todo esse tempo, a Sra. Coulson tagarelou sobre os biscoitos, querendo saber, entre outras coisas, se Daphne os preferia simples ou com uma camada de açúcar por cima. Daphne teve que largar o sofá antes que arrancasse um pedaço do estofado que a Sra. Coulson tanto se esforçara para preservar. Finalmente, a camareira saiu. A governanta tomou um gole de chá e perguntou: onde estávamos? A senhora falava sobre o Duque. Respondeu Daphne no mesmo instante. O falecido Duque, que nada que meu marido fazia era bom o suficiente para ele e que, na sua opinião... Minha nossa, a senhora estava prestando atenção. O rosto da senhora Coulson se iluminou. Fico lisonjeada. Mas a senhora estava dizendo... Estimulou Daphne. Ah, sim, é claro. Eu ia dizer apenas que sempre achei que o falecido Duque jamais perdoou o filho por não ser perfeito. Mas, senhora Coulson, retrucou Daphne baixinho, ninguém é perfeito. É claro que não, mas... Os olhos da governanta foram perpassados por um breve instante por uma expressão de desdém em relação ao falecido patrão. Se tivesse conhecido o velho Duque, a senhora entenderia. Ele esperou muito tempo por um filho. Na cabeça dele, o nome Bassett era sinônimo de perfeição. E meu marido não era o filho que ele queria? Perguntou Daphne. Ele não queria um filho, queria uma réplica de si mesmo. Daphne não conseguiu mais conter sua curiosidade. Mas o que Simon fez para ser tão repugnante ao Duque? Os olhos da Sra. Coulson se arregalaram de surpresa e ela levou a mão ao peito. Ora, a senhora não sabe? Murmurou ela. Claro que não sabe. O quê? Ele não conseguia falar. Daphne ficou boquiaberta. Como assim? Ele não sabia falar, não disse uma palavra até os 4 anos de idade, e quando conseguiu aprender, não parava de gaguejar. Meu coração se partia toda vez que ele abria a boca. Eu via que havia um menininho muito inteligente ali. Ele apenas não conseguia fazer as palavras saírem direito. Mas ele fala tão bem agora, atalhou Daphne, surpresa, pelo dom defensivo em sua voz. Eu nunca o ouvi gaguejando, ou, se ouvi, eu não percebi. Está vendo? Acabei de gaguejar. Todo mundo faz isso quando está confuso.
Ele se esforçou muito para melhorar. Foram 7 anos, pelo que me lembro. Durante 7 anos ele não fez nada, além de praticar com a ama. A testa da senhora Colson se franziu. Qual era mesmo o nome dela? Ah, sim. Ama Hopkins. Era uma santa, tão dedicada ao menino que parecia que ele era filho dela. Eu era assistente da governanta na época, mas ela sempre me deixava ajudá-lo a treinar. Foi difícil para ele? Quis saber Daphne. Às vezes eu achava que ele morreria de frustração, mas ele era tão obstinado. Meu Deus, que menino teimoso! Nunca vi ninguém tão persistente. A senhora Colson balançou a cabeça com tristeza e o pai, ainda assim, o rejeitava. Isso partiu seu coração. Atalhou Daphne, teria partido o meu também. A senhora Colson tomou um gole de chá durante o longo e desconfortável silêncio que se seguiu. Muito obrigada por me convidar para tomar chá com a senhora, disse ela, interpretando o silêncio de Daphne equivocadamente como desagrado. Apesar de ter contrariado os costumes, foi muito... Daphne ergueu o olhar, enquanto a senhora Colson buscava a palavra certa. Gentil, concluiu ela. Enfim, foi muito gentil de sua parte. Obrigada, murmurou Daphne distraidamente. Ah, mas eu não respondi a nenhuma de suas perguntas sobre Clivendon. Lembrou de repente a senhora Colson. Daphne balançou a cabeça. Quem sabe outra hora, disse baixinho. Tinha muito em que pensar naquele momento. Sentindo que a patroa desejava privacidade, a senhora Colson se levantou, fez uma reverência e deixou o aposento em silêncio. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!